E nós estamos no canal DRM, você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e nós todos os dias estamos aqui para conversarmos sobre a Escritura, sobre a história, né, para tentarmos alertar essa população do que estará nos esperando ali na frente. Nós estamos aí com muitas informações, né, muitas informações mesmo que estão nos chegando. E eu também tenho uma informação para você, muito importante, na contramão de tudo que estão se falando, né, sobre a besta, né, a besta que está recebendo vida, né, que nós sabemos que a besta é simbólica, né, a palavra da Bíblia, as profecias de Daniel sobre os reinos que o então rei da Babilônia pediu para que Daniel fizesse uma profecia. Esses reinos ainda têm profecias já a se cumprir, né, dos reinos, né? E o último reino, que é o oitavo reino, é o reino do pé de ferro e pé de barro. Esse reino está para acontecer, né? Dos 10 chifres, das 10 cabeças, né? Dos 10 reinos que regerão e o oitavo rei que se levantará no mundo, que a gente presume que seja um religioso da Igreja Católica, né? Seja um Papa. Bom, baseado nos estudos bíblicos, gente, e em fatos que estão acontecendo, nós vemos a Bíblia presente, né, em tudo quanto é informações midiáticas, né, e vem pela mídia, para mostrar para você. Essa semana, por exemplo, tivemos aqui no Rio de Janeiro um evento aí de uma onda super gigante, acho que está viralizando aí na internet, essa onda que nunca ocorreu algo assim parecido, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi tanto fenômeno da natureza acontecer de maneira cíclica em todos os lugares, né? E aqui no Rio de Janeiro não passou desapercebido, as pessoas da praia, não sei se vocês viram o vídeo, todas as pessoas na praia e de repente veio um ondão que quase matou um montão de pessoas. Foi por pouco, viu? Sem contar no furacão, né? E aí agora eles estão falando de furacão aqui no Brasil. Isso nunca existiu aqui no Brasil, gente. Nunca existiu. Só que agora está sendo recorrente, né? A Bíblia está sendo cumprida. A palavra do Messias, chamada Yahushua, está se cumprindo. Bom, a palavra de Yahushua, né? É isso que a gente sempre fala para vocês, ó. Essa Bíblia aqui, gente, é uma Bíblia chamada Bíblia Dalit, tá vendo? Ela é uma Bíblia com sinal maçorético, ela foi escrita por um rabino messiânico, tá bom? Eu tenho ela no físico, tá? Aqui nós temos a letra em hebraico, aqui é Yahushua e aqui Yahu, em hebraico. A língua hebraica, gente, é igual o latim, é uma língua extinta, mas ela foi extinta pelos padres romanos. Os romanos que catequizaram toda a África e catequizaram o Brasil. Aliás, catequizaram todo mundo, né? Eles influenciaram todo mundo. Então, essa Bíblia aqui, nessa Bíblia, ela vê escrito o nome do Messias, a qual desde criança todos nós ouvimos falar que era Jesus. Todos nós, você... Ué, Denilson, o nome do Salvador, o nome daquele que ia salvar a humanidade não é Jesus Cristo, não. Jesus é grego-romano. A letra J ela foi descoberta em 1630, se eu não me engano. E eu sempre falo isso aqui para os senhores. E Jesus é o nome da pessoa da qual os gregos traduziram o manuscrito de uma terra que eles arrancaram, eles furtaram, né? A história, a cultura de um povo de um país chamado Yahushurun. Ué, Denilson, é um país chamado Yahushurun? É, um país chamado Yahushurun. Yahushurun está ligado a tribos. Tribo não está ligado a gente branca, gente. Tribo está ligado a indígenas e a pretos. Então essa história essa história aconteceu com os pretos na África. Essa tribo de Yahushurun, o qual eles pegaram e trocaram o nome de Yahushurun e colocaram Israel,
que é o nome de 3 grandes deuses, a deusa Ísis, o deus Ra e o deus El babilônico, aí tem egípcio, babilônico e grego, 3 deuses. Eles batizaram um país, criaram um país imaginário, fizeram uma maquete desse país, por ele estar perto de um grande patriarca na fé, né, de Abraão, de uma linhagem pura, e de Abraão nasceram 2 grandes nações, e 2 grandes religiões aconteceram, né, por causa de Abraão. E Abraão, ele é tanto pai dos árabes, como ele é pai dos judeus, dos hebreus. Então são o mesmo pai com dois braços diferentes. E isso todo mundo já sabe, eu não preciso até falar mais aqui de novo. Mas o que eu queria dizer para você é que pegaram a história do povo que passou por Yahushurun, dos filhos de Abraão, das 12 tribos, os filhos de Jacove, porque quem é da tribo foi recenseado por Moshe, e o Moshe colocou como uma marca nos filhos de Israel. Agora você está entendendo como é que se fala, é Israel, que vem de Yahu. Os filhos de Israel deveria ter o nome do pai. Então, obviamente, todos os hebreus que passaram pelo censo, que Moisés ele é formado em artes egípcias, ou Moshe, ele era formado em artes egípcias, ou seja, ele tinha um senso de administração, ele não era simplesmente um leigo que foi colocado no poder, uma pessoa sem experiência, não, ele foi formado em artes egípcias, ele ia ser um faraó, gente. Se tudo desse certo, ele ia ser um faraó, mas ainda bem que deu errado, e Moshe acabou se separando, foi lá para as montanhas, e aí depois viu, né, o Yahushua conversou com Moisés veio e conduziu um povo para uma terra que manava leite e mel. Qual era essa terra que manava leite e mel? As Américas. Mas eles entraram nas Américas? Não. Eles permaneceram em Yahushurun, aguardando para eles entrarem na América. Mas para eles entrar na América, uma promessa, uma profecia tinha que se cumprir, que os filhos de Abraão seriam escravos aqui nessa terra. Eles teriam o ouro, a prata, mas eles seriam escravos, e a promessa está se cumprindo ainda hoje. Os descendentes de Abraão, eles esqueceriam o nome do pai, esqueceriam o seu passado e estariam sujeitos à escravidão. O povo brasileiro não sabe que eles são descendentes dos hebreus. Nenhum brasileiro, claro que eu estou generalizando, tá, pessoal? Nenhum brasileiro, nenhum do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, do Ceará, de Pernambuco, ninguém daqui imagina ou passa na cabeça de que a nossa hereditariedade estava dentro daquele povo peregrino que saiu do Egito. Então aquele povo que saiu do Egito, aquele povo andarilho, eles teriam filhos, e os filhos dos filhos desse povo, seriam uma grande nação. E quem dominou os nossos antepassados, fez com que a nossa herança fosse esquecida, que o nosso passado fosse esquecido. E eu conclamo você, meu amigo, que está aí do outro lado, que está frequentando uma igreja, a estudar a história do Brasil, a história do mundo. Porque eles omitiram, eles esconderam a nossa raiz, os nossos antepassados. E quando você começar a entender, dentro de você, pretinho, dentro de você, branquinho, que mora aqui no Brasil, existe sangue que eles dizem ser dos escravos afrodescendentes, porque os pretos que vieram para cá foi um dos maiores enganos depois do nome de Yahushua. Eles eram os nossos antepassados. É isso que eu estou falando claramente para você. Você que entra nessas igrejas para orar, para querendo ser um judeu, né? Você tem, eu antigamente, quando era pastor da Igreja Universal, eu ficava pensando assim, poxa, bem que eu podia ser judeu, né? Bem que eu poderia ter nascido, né, numa tribo daquela de Judá e andar com Jesus, né, do lado atrás de Jesus. Aí eu descobri, isso é que eu descobri? Que na verdade aqueles que se dizem que não são. Os Yahudim são pretos e pardos.
Claro, houve miscigenação, teve alguns que se tornaram claros, mas a maioria é preto e pardo. E eu descobri que os meus antepassados, né, os meus tataravós, todos eles eram hebreus, eram escravos, e vieram para cá em navios negreiros e tombreiros por causa da desobediência. Eles mataram o Salvador chamado Yahushua. E Denilson, tem alguma prova para a gente de que o nome não é Jesus? Claro que tem, olha aqui, ó. Aqui, é claro que a mídia agora está jogando pro ar, né? Tá até algumas pessoas falando, estão falando de Yeshua, não é? Estão falando de Yeshua, já tá, as igrejas todas elas estão com a barba de molho. Porque a profecia é o seguinte, gente, todos irão conhecer, todos. Primeiro a gente vai fazer a maior justiça do mundo. A maior justiça. Você que é brasileiro tem que fazer isso. Primeiro você tem que reconhecer o Pai. O nosso Pai, gente, o nome dele não é Deus, não é Oxalá, não é Jeová, não é Yud-Re-Vav-Re, não é Hashem, não é Elohim, não é Iavé, não é Adonai, não é El Shaddai. Não, o nome dele, ele tem um nome. E o seu filho também só tem um nome, claro, com dois compostos, dois termos. Mas o nome do nosso Pai se chama Yahu. E por que, Denilson, o nome do nosso Pai se chama Yahu? Não é porque quer dizer eu sou, não. O eu sou, aquele eu sou, falando para Moshe, que não quis se identificar, ele não quis se identificar porque ele não é. O eu sou não é o Pai. O Pai é Yahu. E Yahu, se você ler a Bíblia direitinho, você vai encontrar a assinatura dele em você. Yahu, ele soprou, olha a pista, ele soprou o fôlego da vida. O fôlego da vida foi soprado no homem, no Adão. Então ele é o fôlego da vida. Yahu, ele é o movimento do nosso pulmão. Não é o ar que nos traz a vida? E a vida não está no nosso espírito, então o nome dele é Yahu. Não é? Yahu, o nome é Yahu. E o nome do seu filho seria, profeticamente, o nome Emanuel Yahushua. Carinhosamente nós chamamos ele de Yahushua, tá vendo? Aí o que aconteceu, meus amigos brasileiros, brasileiras, estrangeiros, que nós estamos sendo vistos na Indonésia, na Alemanha, nós estamos sendo vistos na Itália, em Roma, em Portugal, nós estamos sendo vistos pelo mundo, e você que nos acompanha, o nome, é isso que nós temos que passar. O que vai salvar a gente é o nome. Eu já vou mostrar para vocês isso aqui na Bíblia. O próprio Yahweh falando com a humanidade. Então esse nome foi ocultado pelos romanos e pelos gregos e foi transformado em um nome chamado Jesus. O nome Jesus é um nome mentiroso. Deus é um nome mentiroso. Existem deuses? Existem. O nome Jesus existe? Existe. É o nome do Messias? Não. Messias é um, que o nome quer dizer Machia, e Cristo, que Cristo é outro. Vem dos gregos. Cristo é grego, vem de Crista. Cristo é grego. Cristóvão Colombo, grego. Cristo. Tá entendendo, pessoal? Vocês estão compreendendo? Então, nós temos aí uma divisão. Eles não apagaram a verdade. Eles só simplesmente colocaram a mentira e eles estão mentindo, dizendo que o nome do Salvador é Jesus. E levando você a essas igrejas que são núcleos das igrejas católicas romanas, que na verdade são os mesmos que faziam o povo hebreu pagar imposto. O povo hebreu era obrigado, os judeus e a tribo de Benjamim, eles eram obrigados a pagar imposto quando César dominou sobre aquele país chamado Yahushurum, que eles mentem dizendo que é Israel. Eles entraram em Jerusalém, que é Jerusalém, que você conhece, em Jerusalém, e cobraram imposto. O mesmo imposto está sendo cobrado hoje para o povo hebreu que está aqui no Brasil, que é base dessa nação.
O povo hebreu, gente, as tribos, as 12 tribos, é a base dessa nação. Por isso que você começa a olhar, por isso que o pai falou, não terás outros deuses diante de mim. Só que a gente tem que fazer essa justiça. Enquanto a gente não reconhecer, se o povo brasileiro quiser ficar livre de todas as destruições que tem pela frente, eles vão ter que chamar por Iarro, gente. Eu fiquei triste quando eu vi um vídeo num estádio, as pessoas gritando o nome da besta. Gritando o nome da besta. Quando nós deveríamos gritar o nome de Iarro. Iarro quer que nós o amemos de livre e espontânea vontade. Por isso que ele não força você a acreditar nele. Por isso que ele não faz sinal nenhum para você acreditar nele. O próprio Yahushua falou, não vou dar sinal nenhum para essa geração incrédula e adúltera. Então primeiro você tem que conhecer a história, gente. Quando você conhecer a história, então a escama vai cair. Eles sempre tiraram tudo da gente aqui do Brasil, sempre. O Brasil é o celeiro do mundo, a América é o celeiro do mundo. E eles vão sempre dominar sobre vocês. Agora, nós temos passado essa informação para todos vocês, para que vocês peguem essa informação e acreditem no que nós estamos falando. Aquilo que nós estamos passando para você é informação muito importante. E a justiça tem que ser feita. Primeiro para o nome de Yahushua. Tá vendo aqui, ó? Aqui, gente, uma Bíblia que eu estou falando aqui, ó. O nome de Yahushua tá aqui, ó. Para todos vocês verem. É o nome de Iarro. Aqui o nome de Iarro, olha. Vamos lá. Vamos ler a passagem aqui que eu já vou terminar por causa do barulho. O barulho aqui é grande. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas não tem acústica. A gente tem que fazer assim mesmo, pessoal. Com barulho, com grito, com tudo. Vamos lá. Mas vou passar aqui para vocês aqui, ó. Essa promessa ela está no livro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 10. Perdão, Joel 3. Deixa eu só ver aqui se confirmar se é Joel 3. É isso aí, acho que é Joel 3. É Joel, o dia de Iarro é Joel 3. Joel 3:1. Ó. Joel 3, a promessa do derramamento do Espírito. Olha aqui o que foi prometido lá no livro de Joel, antes do Messias nascer, chamado Yahushua, foi prometido para todas as pessoas. Olha aí, ó. E depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Não está dizendo que é só sobre o evangélico, sobre aqueles que buscam o Espírito Santo lá na igreja. Não está dizendo isso não, hein? Não está falando isso não, ó. Preste atenção direitinho. E depois eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Então todos receberão. O que é o Espírito de Iarro, gente? É o conhecimento, o entendimento. O Espírito sobre toda pessoa é o entendimento da palavra. Não é você sentir um Espírito dentro de... Não é isso não. Uma possessão, que chama-se possessão isso. Não, é derramar o entendimento da palavra. Ele vai abrir os seus olhos, ele vai mostrar a verdade para você. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Aí está dizendo assim, ó, seus filhos e suas filhas profetizarão, beleza. Os seus idosos terão sonhos e revelações. Tem muitas pessoas que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com sentido nenhum religioso, e está tendo sonhos, gente, sonhando com catástrofe, sonhando com o fim do mundo, sonhando com muitas coisas acontecendo, sonhando com um grande abismo, ou seja, vai se acontecer isso porque vai haver um grande terremoto, a Terra vai ter um grande terremoto, e esses terremotos que estão se sucedendo em todo quanto é lugar, são sinais de que algo maior virá aí, e vocês estão vendo isso. Então ele falou assim, ó, e o meu Espírito será sobre todas as pessoas, seus filhos e suas filhas profetizarão, seus idosos terão sonhos e revelações, e seus jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre a serva derramarei o meu Espírito naquele dia, e farei com que eles apareçam, farei que apareçam coisas espantosas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas, gente, o sol, pessoal, o sol que você está vendo aí
ele vai ficar preto. O sol vai ficar preto. Olha aí, gente, está dizendo aqui, ó. E acontecerá que o sol se converterá em trevas, a lua se transformará em cor de sangue, antes da chegada do grande e terrível dia determinado por... Aqui, ó, o nome dele aqui, ó. Ó, o nome antes de chegar o grande dia de quem? De quem aí? De Yahweh, gente. O dia de Yahweh vai acontecer. Está para acontecer, pessoal. Então, preste atenção no que eu estou te falando. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Aconteceu agora aí no Rio de Janeiro. Ontem, no Rio de Janeiro, um tsunami do nada. O mar recuando. Você está vendo furacões, tsunamis. Você está vendo tudo isso acontecer e você não acredita nisso aqui. Você não quer dar ouvido a isso? Então, paciência, pessoal. Eu não estou te chamando você para ser mais um religioso, para ser mais um crente. Nada disso, eu não sou pastor, não sou nada, gente. Eu sou apenas um ser humano e você não vai depender de título eclesiástico para ser salvo. Não, eu sou cristão e por isso eu vou ser salvo. Tem pessoas que se apegam a isso. Ah, eu sou pertencente a uma igreja, eu pertenço a Jesus. Não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é isso aqui, ó. Ó, presta atenção. Macumbeiro, espírita, maçom, o que... Não importa. Pessoa que segue o Gadu, não importa. O que vai te salvar, e acontecerá, aqui ó, e acontecerá, versículo 5, que todo aquele que invocar o nome, aqui ó, todo aquele que invocar o nome de Yahweh. Alô, pessoal, tá dizendo aqui que você tem que fazer corrente de 7 dias em igreja? Não. Está dizendo que você tem que pular as 7 ondinhas no mar no primeiro dia de janeiro? Não. Está dizendo aqui que você tem que subir a escadaria da Igreja da Penha de joelho ou então pagar procissão, pagar promessa? Não. Está dizendo que você tem que frequentar algum tipo de igreja religiosa? Não. Não está dizendo isso. Está dizendo assim, ó. Olha o que está dizendo aqui em palavra, ó. Aquele que invocar. Gente, invocar não é você simplesmente falar. Invocar não é você simplesmente, eu creio. Não, não é isso não. Não é isso não. Não é você só, eu vou... Não, não é só isso não. Invocar está muito mais além do que isso. Aquele que invocar, ou seja, aquele que chamar com fé, com certeza, aquele que crê, aquele que começar a confiar nas profecias, aquele que ele está acreditando que ele vai retornar. E você, que está aí do outro lado, foi enganado com o nome de Deus. Não adianta você chamar Deus. Não vai adiantar você chamar Elohim, Jeová. Não vai adiantar. Não vai adiantar você chamar Yahvé. Não vai adiantar El Shaddai. Não vai adiantar. Você tem que chamar o nome dele. O nome dele é... O nome dele que você vai invocar com fé se chama Yahweh. Ok? Ok? Você vai chamar Yahweh. E esse nome será a sua salvação. Você já pode fazer isso agora aí na sua casa, hein? Você já pode começar a fazer isso. Você que me acompanha, você já pode começar a chamar o nome de Yahweh. Você já pode começar a invocar dentro do seu pensamento. Não precisa você ficar lá falar com a sua boca. Na sua cabeça. Dentro do seu pensamento, você quando acorda, Yahweh me ajuda. Yahweh seja comigo. Yahweh toma conta da minha família. Yahweh me proteja. Yahweh inclua o meu nome no livro da vida. Porque existe um livro, gente, existe um convite. E esse convite, você só põe o seu nome lá nesse convite se você tem que chamar. Você tem que conhecer. Você agora está conhecendo, agora você tem que acreditar. E aí então, você terá o seu nome. Veja bem, não precisa você se mergulhar em água, que isso é um ritual dessas igrejas evangélicas. A gente tem vídeo aqui explicando. Você não precisa dar dízimo, porque o verdadeiro dízimo ele já dizimou por você. Você não precisa pagar indulgência, não precisa fazer tempo, não precisa pagar nada. Na realidade, não tem nem como pagar. Você tem como pagar tudo que o Pai fez por você, te deu a vida. Você tem. O Pai recebe dinheiro, gente. O Criador do céu e da terra recebe. Não recebe dinheiro, cara. Ah, mas a gente tem que fazer uma vaquinha aqui para poder ajudar a obra de Deus. E a obra de Deus, qual é a obra de Deus? A obra de Yahweh é você ajudar o próximo.
É você estender a mão para o necessitado, é você dar comida para quem precisa, é você ajudar com uma passagem para quem está sem dinheiro de passagem, é você ser solidário. Se a pessoa está passando mal, você socorrer ela. Se a pessoa precisou de um carinho, de um conforto, se a pessoa precisou de uma palavra, se você é ser amigo, é um ajudar o outro. Esse Yahweh é a próxima. Você sabe por que Deus, o nosso Pai, Deus único, Yahweh, nos fez com o olho para frente, aqui ó, para frente, para ver ele, sabia? E sabe como é que a gente vê ele? Quando a gente vê outra pessoa. Quando você ajuda, seja teu filho, seja teu marido, seja teu vizinho, seja teu primo, teu amigo lá de não sei onde, você aparece, você está fazendo a obra. A obra é essa, gente. Ajudar as pessoas, porque nós não temos como pagar ao Pai. Então você favorece as suas criaturas, aquele a quem ele fez, e o diabo faz justamente ao contrário. Ele diz o seguinte: você não tem que dar de bandeja aquilo que você ganhou, mas o que você ganhou veio da terra. E quem fez a terra? Quem fez o sol? Quem fez a água? Quem fez tudo? Quem fez você? Quem te deu a vida? E ele não fica reivindicando, ele não fica dentro de uma escritura que é dele, reivindicando o que ele faz. Ele não faz isso, gente. Ele não te cobra nada. Aliás, ele nunca vai te cobrar nada, porque como ele vai cobrar de uma criatura que não tem nada para dar para ele? A única coisa que ele quer, e que talvez eu até tenho meus pontos de dúvida, é você adorá-lo. É você ser uma pessoa boa. É isso. Você tem que ser bom. Você não pode ser mal. Você não pode querer tirar a vida das outras pessoas. Você não pode querer matar as pessoas. Você não pode querer fazer ruindade, crueldade com as pessoas, sacanear as pessoas, dar a volta, ser trapaceiro. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a vontade do Pai. Aquele que invocar o seu nome será salvo. Aí, ó. Aquele que invocar o seu nome será salvo. Olha. Aí disse, ó. Ai, pois o monte Tisson em Yahushalaim. Onde está esse monte, Denilson? Ó, o monte Tisson em Yahushalaim. Olha aí, ó. Um monte de Tisson em Yahushalaim. Eles traduziram, os pais traduziram essa Bíblia aí, ó. Essa é a palavra. Tisson será Sião. Sião, ele estará em Yahushalaim. Yahushalaim está submersa. Está no meio do Oceano Atlântico. O monte de Tisson vai descer, que é o trono do Pai. Vai descer e se acoplar a Yahushalaim. Por isso haverá um grande terremoto na Terra, gente. Então, para você que não crê, para você que está dentro das igrejas evangélicas, católicas, você que é um religioso, você que está seguindo algum homem, algum líder aqui dentro, até no YouTube também, existe uma promessa de salvação. Enquanto o mundo está vendo só coisa ruim, colapso financeiro, né, carta única, né, o pessoal, todo mundo ser o globalismo, né, o governo único, não deu certo, gente. O governo único não deu certo lá na Torre de Babel. O Pai separou as línguas por causa disso. Porque todo mundo se uniu para todos querer fazer uma torre para poder atacar o domo. Não é que eles iam conseguir, mas é a intenção do coração. Ninguém pode destruir o Pai. Nem Satanás, nem Terron, ninguém pode destruir o Pai. O Pai está acima de todos eles, mas o Pai observa a todos. O Pai é um observador. Ele observa você. Você tem a possibilidade, e não importa se você já matou, Denilson, eu já matei um montão de pessoas, Denilson. Eu cometi muito assassinato. Eu tenho perdão? Tenho. Você tem o perdão. Isso se você se arrepender. Denilson, se eu matei uma pessoa, né, se eu cometi um assassinato, e hoje eu estou com o Yahushua, Yahushua permitirá que eu vá ser preso? Vai, porque a sociedade criou uma regra para aquelas pessoas que cometem o delito de tirar a vida de outra pessoa. Teve um caso muito importante, eu vou já encerrar esse vídeo. Estava conversando com um amigo sobre um julgamento que o camarada matou o filho único de um senhor, né? Isso foi notícia, não sei onde estava essa notícia, mas vocês pesquisam aí.
E ele foi para o julgamento, e no julgamento foi dado aquela liberdade provisória, né, pro camarada que matou a sangue frio o filho único desse homem. Então esse homem, quando o juiz bateu a sentença que ele ia responder em liberdade, né, o homem correu, conseguiu sacar a arma de um dos colaboradores que estava no tribunal e desferiu 3 tiros a queima-roupa e matou o assassino. A Bíblia fala que quem da espada fere, da espada será ferido. Olho por olho, dente por dente é a época da lei. Mas os juízes, eles sabem que quando tem o dolo de matar, então a sentença ela é aumentada em 1/3 ou mais. Então quando você tem o desejo, a intenção de matar, você vai ter que ser julgado. Mas Denilson, ele matou o único filho dele, certo? E ele foi e matou o cara. Ele não está certo não, Denilson. Se fosse contigo, se fosse com você, meu amigo, alguém matasse o seu único filho ou sua única filha, o que você faria? Talvez, eu não sei qual é a minha reação, mas o ser humano é assim, mas a vida, é isso que as pessoas têm que entender. Primeiro, que você não é dono da sua vida, você sabia disso? Quem comanda a sua vida é o Estado? Você é produto do Estado. Experimenta ficar internado só para tu ver. Você perdeu a autonomia sobre o teu corpo. Você só é dono, entre aspas, do teu corpo enquanto você está na sua casa. Enquanto você está por aí. Mas se você cair numa prisão, se você cair dentro do hospital, você pertence ao Estado. Então esse camarada foi lá e fez justiça com as próprias mãos. Ele foi lá e matou o camarada que matou o filho dele. Todo mundo bateu palma. Mas a juíza foi lá, o juiz foi lá e sentenciou ele à prisão. Porque existe uma regra. Existe uma regra para Iarro. Existe uma regra. E qual é a regra? Aquele que invocar o meu nome será salvo. Aquele que invocar, não é chamar, é invocar. Presta bastante. Pesquisa o que é invocar, gente. Então ele está aqui, isso que eu estou passando para você, é que as regras humanas são uma. E as regras de Iarro são outras. Então eu não tenho que falar quem vai, quem não vai ser salvo. Você é que cometeu o delito, você que cometeu o aborto, você que cometeu o adultério, você que cometeu o crime, você que roubou, você que mentiu, você que se aproveitou das outras pessoas. Não importa o que você tenha feito, não tem nada a ver com a sua vida. Mas eu tenho uma palavra para você. Se essa é a desculpa você não tem. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Preste atenção. Tudo que você plantou, tudo que eu plantei, eu vou colher. Não tem esse negócio de mimimi, não. É a lei do universo. É a lei mais justa que tem do nosso Pai. Porém, existe no meio dessa lei toda, existe uma abertura que se chama arrependimento. E foi isso que o nosso pai Adão experimentou, arrependimento. E quando você e eu experimentamos o arrependimento, então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, então ele, aquele que o pessoal chama ele de Deus, o nome dele Iarro, Santo Iarro, vou falar santo porque essa palavra santo vem de Satanás, mas você aprendeu assim, esse nome lindo do Altíssimo, né? Esse nome que é o nome dos nomes, ele deveria ser adorado de dia e de noite. Existem anjos que adoram Iarro de dia e de noite, de mês em mês, de ano em ano, só chamando o nome do nosso Altíssimo Pai, a qual você também tem que chamar o nome do nosso Pai, a qual eu também. Você tem que chamar o nome dele em todos os momentos da sua vida. E ele virá ao seu encontro. Tá bom? Deixa o seu like. DRM Rodrigues, o canal do Livros Apócrifos. Hoje, 19 horas. Vamos falar mais sobre o nosso pai Iarro. Vamos falar mais sobre ele. A gente falou tanto tempo sobre Deus e Jesus, né, gente? Falamos tanto e hoje temos que falar dele, do pai de Yahushua, do nosso pai, do Criador do céu e da terra. Vamos invocar o nome dele. Vamos estar junto hoje. Se você ama Iarro, você estará junto comigo às 19 horas, comigo aqui, 19 horas e 15 minutos, para nós falarmos do nosso Pai, do que ele tem nos preparado para aqueles que o amam, para aqueles que vão invocar, e que ele, o Pai, preservará a sua alma e lhe dará um corpo novo para você viver novamente. Isso é o que promete as Escrituras.
Um forte abraço e um bom dia para todos vocês. Fiquem na paz de Yahushua. Tchau, gente. Tchau.